Então, voltando aqui, com a informação no último bloco, nós vimos que toda nova conta de usuário criada, por padrão, assume o perfil de usuário padrão. Então, destacando para vocês ali no slide, pode jogar a imagem no slide, certo? E aí nós vemos aqui, então, o destaque de usuário padrão. Bom, vamos lá, então, agora para a questão. Vamos lá para a questão. Olha só aqui, tem uma imagem, ele nos deu uma imagem, e nessa imagem, então, nós vamos analisar aqui que ele está mostrando o painel de controle, e vamos ver o que a questão diz. A partir da figura acima aqui, mostra a janela painel de controle de um computador com sistema operacional Windows 7, julgue o item a seguir. Na opção Contas de usuário e Segurança familiar, toda nova conta adicionada ao sistema assume, por padrão, o perfil de administrador do sistema. Então, olha só, assume. Joga aqui, pode cortar para mim. Vou destacar aqui para você, ó, assume por padrão. Esse por padrão é a configuração, não é o nome do usuário, certo? Então, assume por padrão o perfil de administrador do sistema. Não. Acabamos de ver aqui por padrão, né? Ficaria redundante, mas é isso mesmo. Por padrão, ele assume o perfil de usuário padrão, certinho? Então, questão errada, item errado, beleza? Continuando, vamos para mais agora opções do Windows, continuando com as principais características dele. Então, dando continuidade, nós já vimos que ele é multiusuário, multitarefas, preemptivo, tá ok? Próxima informação, ele roda em ambiente gráfico. Pode cortar para a tela, joga para a tela. Então, aí agora o aluno pode ver na tela, né, que ele roda em ambiente gráfico, que é o que nós estamos habituados a ver, né? O que nós vemos lá no Windows? Imagens com as quais a gente pode interagir, clicar, né, usando o mouse ou até mesmo o teclado. A gente pode manipular várias coisas com o teclado. Bom, isso aqui é a cara, digamos assim, do Windows, tradicional do Windows. Bom, e aí, eu só posso utilizar o Windows em modo gráfico? Não. Eu posso utilizá-lo, então eu tenho como informação, que eu quero que você anote aí, por gentileza, que o Windows ele roda, né, por padrão em ambiente gráfico. Ele foi concebido para isso, para rodar em ambiente gráfico, mas que é possível utilizá-lo em modo texto, tá ok? Então você vai colocar aí, posso utilizar o Windows em modo texto. E como é o modo texto do Windows? Então joga para a tela, na tela nós veremos isso aí. Modo texto do Windows, nós estamos falando aí do prompt de comando, tá certo? Modo texto, prompt de comando, que é uma classe, você vai anotar aí, ó, nesse momento eu vou colocar, você vai cortar para cá, e aí você vai colocar aqui que o prompt de comando do Windows é o shell do Windows, tá? Shell do Windows. Então, quando você ouvir falar em shell, nós teremos uma aula de Linux. Shell é um interpretador de comandos. Então, o que é o shell do Windows? É o interpretador de comandos do Windows, tá ok? Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Aí, aqui o exemplo, eu entrei no prompt de comando do Windows. Então, pode cortar para a tela, para que a galera veja a tela aí, veja na íntegra, aí, beleza. Então, olha só, prompt de comando. Aqui eu não utilizo mais o mouse, tá ok? Não há mais o mouse, pelo menos não a funcionalidade prática de clicar, arrastar objetos, nesse sentido não. Aqui eu tenho, para que eu possa fazer alguma coisa, eu tenho que digitar comandos. Então, um exemplo aqui, eu dei um comando dir na pasta que eu estava. Voltando à imagem, você está vendo aí a pasta C, usuários, Jefferson. Aí eu dei o comando dir, de diretório. Então, ele listou o conteúdo daquele diretório, do diretório corrente que eu estou, né? Ou seja, do Jefferson. E aí ele mostrou ali todas as pastas, né? E ou arquivos que eu tenho naquele diretório. Bom, então vejam só, o comando, deu destaque aí no comando para vocês. E aí, vamos olhar agora aqui uma questão. No ambiente Windows XP, por meio da linha de comando prompt do DOS, é possível criar e remover arquivos armazenados no disco rígido do computador. Sim. Então, nós temos comandos para manipular, como eu disse ali, foi para listar o diretório, mas eu tenho comandos para apagar, comandos para mover arquivos, certo? Eu posso interagir com o sistema operacional em modo texto. Tranquilo? Item, portanto, correto. Joga para a tela. Jogou na tela. Continuando. Mais uma questãozinha. Olha só. Nos sistemas operacionais Microsoft Windows, como o Windows XP, a interação direta, não gráfica, entre... Então, isso aqui é importante. Eu vou pedir para que ele jogue aqui, para que eu possa marcar para você aqui, ó. A interação direta, veja o destaque que ele deu aqui. Não gráfica. Tá? Não gráfica. Então, veja que eu saí do ambiente gráfico, tá ok? Entre o usuário e o sistema operacional, na qual ele pode criar e editar arquivos de lotes, é proporcionada pelo uso do... Então,
Arquivos de lotes é aqueles que eu posso fazer o quê? Vários comandos, pensa aí, como se eu fosse gerar um script, né, de uma novela, uma coisa assim. Então eu vou executar várias coisas em sequências, tá certo? Então eu vou ter um lote de comandos ali aninhados. Windows Update? Não. Microsoft Access? Não. Prompt de comando? Sim. Nossa opção então ficaria aqui letra C de certo. Pode jogar na tela aí para que ele veja a questão na íntegra, fica melhor a visualização. Aí você vê bem a questão e vê que a gente marcou a letra C, prompt de comando, tá certo? E o Windows Movie Maker fora, que o Windows Movie Maker é um editor de vídeos, né, que vem no Windows XP, não vem no Windows 7, mas pode ser instalado. E o teclado virtual também está fora, né? É uma opção de acessibilidade do Windows, mas não tem nada a ver com o que ele falou. Letra C. Vamos agora analisar aqui como é que eu posso acessar o prompt de comando, ou seja, como é que eu chego ao prompt de comando. Então, determinadas bancas, exemplo aí, a SESGranRio, um pouco a FCC também, gostam de cobrar assim, como é que o usuário chega a determinada funcionalidade. Então, mantém na tela para que você possa ver. Onde eu vou clicar? Eu cliquei lá no botão iniciar, nós veremos daqui a pouco, botão iniciar. Então, abri o menu iniciar, aí eu vou clicar em todos os programas, veja que está dando um destaque para você aí. Na sequência, cliquei em todos os programas, eu vou clicar em acessórios, novamente o destaque aí. Depois eu clico em prompt de comando. Então, esse é o caminho para que eu chegue ao prompt de comando. Tá? Aqui no Windows, nós veremos que eu tenho a opção de digitar diretamente no campo de busca, né, que é a pesquisa instantânea do Windows, está aqui embaixo, está piscando para você aí na tela, digitar o nome prompt. Veja que eu não preciso digitar prompt de comando, só com prompt eu já encontrei. Lá em cima, ó, vai piscar para você aí na tela, prompt de comando. Eu ainda posso digitar CMD, né, que é a abreviação de command, de comando. Então, CMD, também encontrei o prompt de comando. Tá? São algumas formas, não coloquei todas aqui, mas são algumas formas para que eu acesse, então, o prompt de comando. Beleza? Continuando, pode manter na tela aí. Nós vamos continuar a análise agora, falando um pouco da área de trabalho ou desktop. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí sobre a área de trabalho ou desktop é que a área de trabalho, é uma pasta do sistema criada para cada conta do usuário. Então, você pode cortar para mim aqui, por favor. Cortou, eu tirei a tela e a imagem, depois a gente volta ali, que está escrito área de trabalho desktop. Então, é uma pasta do sistema. Vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia de pastas. Então, imagina aqui que isso aqui é uma pasta, pasta A, e aqui eu tenho a pasta B. Então, olha só. A e B são pastas, certinho? B, em relação a A, é chamada de subpasta, pois está abaixo, está dentro de A, né? Hierarquicamente, ela está um nível abaixo, isso é importante. A é chamada de raiz de B, ou seja, B tem origem em A. Isso significa que se, por exemplo, eu apagar a pasta A, inevitavelmente eu apago o B. Não acontece o mesmo se eu apagar a pasta B, tá? Porque o vínculo dela com A é diferente. Certinho? Então, vejam isso aí. E quando eu penso na área de trabalho, já que eu falei que é uma pasta, eu posso criar pastas lá? Posso. Criando uma pasta dentro da área de trabalho, o que eu vou ter lá? Uma subpasta da área de trabalho. E a área de trabalho, portanto, vai ser o quê? Raiz para aquela pasta, ou para aquelas pastas que eu tenho lá. Então, essa é a primeira dica. Cada usuário vai ter a sua área de trabalho, tá ok? Então, a sua pasta área de trabalho. Então, nós veremos mais tarde, eu vou falar para vocês, a estrutura de pastas dos usuários. Você já viu ali no caminho que ele mostrou C, dois pontos, usuários, o nome do usuário, e ali dentro começo a ter a estrutura de pastas do usuário. Então, eu tenho uma estrutura de pastas que é nativa, ou seja, é padrão do Windows, e lógico, eu posso criar outras pastas ali. Tá? Veremos isso mais tarde. Mas já fica a dica que a área de trabalho vai estar lá dentro dessa estrutura. C, usuários, o nome do usuário, e eu tenho a pasta desktop lá. Tranquilo? Vamos analisar aqui, então, na área de trabalho, um elemento que eu posso ter, não é algo obrigatório, mas que eu posso ter ali na área de trabalho. Então, corta ali na tela, isso, pode manter na tela, são os gadgets. Tá? O que são esses caras? Você vai colocar aí que gadgets são acessórios, tá ok? São mini aplicativos que podem ser posicionados livremente na área de trabalho. Então, você vai ver aqui na tela aí, ó, pode observar que eu estou dando um destaque, piscando aí, dois gadgets que eu inseri aí, tá ok? No caso, eu tenho um calendário, a função de um calendário, e a função ali de dois relógios, né, que estão medindo o consumo do processador
e a quantidade de memória RAM que está sendo consumida também. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que eu insiro um GEDG na área de trabalho. Vamos começar pela inserção usando a própria área de trabalho. Eu clico com o botão direito na área de trabalho, em uma área que não tenha ícone, isso já foi cobrado em prova, tá? Então, para fazer isso a inserção, botão direito em uma área que não tenha ícone, e aí veja a opção aqui embaixo, GEDGs. Por onde é que eu poderia estar fazendo essa inserção também? Ela pode ser feita por meio do painel de controle, tá ok? Então eu cliquei nessa opção, vai abrir uma janelinha, essa aqui, e aqui eu vejo os GEDGs. Bom, você vai perceber que eu já tenho aqui, eu vou pedir para jogar na tela para que eu possa marcar aqui, joga aí. Eu já tenho aqui na tela, por exemplo, isso aqui é do meu antivírus, ó. Então não é um GEDG padrão do Windows, já fica a dica. Alguns programas podem inserir automaticamente GEDGs, né, no Windows, no conjunto de GEDGs do Windows, tá ok? E também o usuário pode baixá-los livremente da internet. Pode ir lá e baixar um GEDG de sua preferência. E eles têm diversas funcionalidades. Então você viu lá que eu coloquei um calendário, por exemplo, né, o calendário e o medidor da CPU e da memória RAM. Tá certo? Vamos lá, questãozinha. Utilidades tais como calendário, pode cortar para a tela, por favor? O pessoal possa ler aí. Isto. Utilidades tais como calendário, temperatura, relógio e medidor de CPU, entre outras, podem ficar fixamente presentes na área de trabalho do MS Windows 7. Trata-se de... Então veja algumas dicas aí que nós já passamos, né? O medidor de CPU, por acaso, foi o que eu coloquei lá também, né? Aí ele fala temperatura também tem, relógio também tem, e ele falou do MS Windows, lembra que eu falei no começo da aula? Então, Microsoft Windows. Trata-se de painel de controle de serviços? Não. Letra B, serviços administrativos? Não. Letra C, GEDGs? Matei. Letra C, minha opção correta. Letra D foi para pegar aí, né? Budigas, que não conheço. E letra E, ícones da área de notificação? Não. Então, sem dúvida nenhuma, C de certo, né? Certo que eu irei passar, ok? Mantém na tela, pode deixar aí. Vamos falar um pouco aqui de um elemento da área de trabalho, que fica normalmente, né, presente na área de trabalho, que é a nossa lixeira. Bom, várias questões de prova falando sobre a lixeira em si e sobre a forma de exclusão de itens, tá? Como enviar itens para a lixeira. Então, veja só, estou dando aí, tá piscando a tela para você, a lixeirinha. E aí eu vou dar um zoom nessa imagem da lixeira. Pá! Joguei a imagem. Veja, nessa imagem eu posso afirmar que a lixeira está cheia? Se você disse sim, errado. Não posso afirmar, tá ok? Essa imagem, embora dê para ver que está cheia de papel dentro, não dá para saber se ela está ou não cheia. A lixeira possui realmente uma capacidade, que é calculada com base no tamanho do meu disco rígido, tá ok? Mas a imagem não nos diz isso. Então, veja a imagem aqui a seguir. Essa aqui, a lixeira está vazia. Então, aqui eu posso afirmar, nessa imagem, não há dúvida nenhuma, que a lixeira está completamente vazia, tá ok? Vamos então para os procedimentos aqui para que eu possa esvaziar a lixeira. Eu posso esvaziar a lixeira. Vamos lá para o primeiro deles. Questão de prova esse aqui, ó. Aqui eu cliquei com o botão direito, tá? Então eu quero dar uma ênfase para você aqui nesse momento, falando de botões do mouse, pode cortar para mim, que por padrão, isso é considerado em prova inclusive, por padrão, a configuração do mouse é botão esquerdo, botão de seleção, de execução, então para eu arrastar, para eu abrir um arquivo, né? Enfim, essas funções, botão esquerdo. Botão de opções, botão direito. Então, normalmente, ele vai explicitar para você na prova, olha, eu clique com o botão direito, opção tal. Tá? Fique atento. Se ele disser apenas clicou, deu um clique duplo, é com o botão esquerdo. Fica a dica, anotou, joga na tela. Então, aqui o clique foi feito, nesse caso, com o botão direito. Aí eu tenho a opção de esvaziar a lixeira. Então, ou seja, não é necessário que eu entre, né, obrigatoriamente na lixeira para que eu esvazie. Cliquei ali, ele vai me alertar, ele vai me dar a opção ali, ó, de, aqui eu não acabei não colocando a imagem, mas quando eu clico em esvaziar a lixeira, ele vai me alertar se eu quero realmente excluir aqueles itens. Pode cortar para mim aqui, ó. E o alerta vai ser o seguinte, se eu quero esvaziar permanentemente, tá? Olha, esvaziar não, se eu quero excluir permanentemente aqueles itens. Então já fica a dica, para concurso, não tem como recuperar aqueles itens, tá ok? Para concurso. Ah, já, mas eu fiz um backup deles. Bom, você vai recuperar a cópia, não aquele que você excluiu. Volta para a tela.
Então aqui vamos para uma questão agora. Olha só, ao se clicar com o botão direito do mouse, veja que ele explicitou então que vai ser com o botão direito do mouse, o ícone lixeira, é exibida uma lista de opções. Então nós vimos lá que realmente ele mostrou uma lista de opções. Entre elas, a que permite iniciar a ação para esvaziar a lixeira do Windows. Correto. Então por que ele colocou que permite iniciar a ação? Porque se ele colocasse que clicando ali esvaziaria a lixeira, errado. Lembra que eu falei para vocês? Eu esqueci de colocar a imagem aqui, mas eu falei, então eu alertei que vai aparecer uma mensagem perguntando se você quer realmente excluir aqueles itens. Então fica a dica, tá? Mas a forma como ele colocou aqui está plenamente correto. Tranquilo? Item correto, ó, prova da Polícia Federal 2010, banca CESP. Vamos lá. Outra forma que eu tenho para esvaziar a lixeira. Então aqui no caso eu entrei na lixeira, executei a lixeira, dei 2 cliques. E aqui você observa então a opção, vai piscar para você aí, ó, a opção para esvaziar a lixeira. Visto aí? Esvaziar a lixeira. Então clicando ali, eu vou ter a mensagem, ó, exatamente a mensagem que eu teria antes. Essa aqui, ó. Tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Então ele está falando este porque só tem um, né? Mas se tivesse vários, ele ia falar genericamente, falando, tem certeza que deseja excluir tantos arquivos permanentemente? Clicou em sim, gente, não tem recuperação para esse item, não tem para concurso, tá? Fica a dica para você. Pode manter na tela a mensagem piscando aí, ó. Tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Pá. Vamos continuar tratando então da exclusão de arquivos. Nós falamos de esvaziar a lixeira. Eu vou falar aqui como excluir um arquivo. Primeira coisa, pode cortar para mim aqui, vou dar uma dica para você. Qualquer coisa que eu vá fazer com o arquivo. Aqui eu estou falando da exclusão, mas poderia ser sua cópia, poderia ser recortar o arquivo, poderia ser mover o arquivo para outro diretório, tá? Renomear o arquivo. Qualquer ação sobre um arquivo. Ele deve... Ah, eu posso? Não. Deve ser selecionado. Tranquilo? Volta para a tela, corta lá na tela. E aí fica de olho aí. Olha só. Então tá aí o arquivo. Tá aí o arquivo. E aí ele selecionado. Veja que muda, né? Nitidamente ele muda. Ok. Utilizando a tecla Delete, então, a primeira opção que eu tenho para deletar o arquivo. Del. Então, muitas vezes você vai ver em prova apenas a tecla Del, ele falando Del, né? Que é a tecla Delete. E aí fica a dica também, que a palavra deletar, ela foi recepcionada pelo nosso vocabulário como um verbo. Então, é correto hoje que se fale, ah, eu vou deletar, eu deletei, conjugando a palavra, tá ok? Fica a dica para você, vamos lá. Então, eu selecionei o arquivo, condição, pressionei a tecla Delete. Olha só a mensagem. Tem certeza... Opa, voltei aqui. Olha lá, Delete. Tem certeza que deseja mover esse arquivo para a lixeira? Então corta para mim aqui. Olha só o que eu tenho que me ater aqui, ó. Mover para a lixeira. Então eu pergunto a você, esse item vai ser excluído para sempre? Não, ele vai ser movido para a lixeira. Eu vou tirar ele de onde ele está e vou colocá-lo na lixeira. E com isso já tem a dica também. Tem como desfazer essa ação? Tem. Atalho, Ctrl Z. Ctrl Z eu desfaço, né? Eu confirmo aqui, mas depois, logo em seguida, eu quero desfazer, Ctrl Z. Então vem comigo. Agora eu vou usar um Shift mais o Delete. Olha o que vai acontecer. Vem comigo. Pode cortar na tela, isso. Pode cortar na tela. Tecla Shift mais a tecla Delete. Pá! Joguei, olha a imagem. Mantém na tela, mantém na tela. Olha aqui. Tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Corta para mim. Cortou, aí. Olha o detalhe. Excluir esse arquivo permanentemente. E aí eu quero que você coloque aí que toda exclusão, né, nós veremos outras formas de exclusão, mas aí já fica a dica, que toda exclusão que eu uso a tecla Shift, né, e vou excluir o arquivo, a exclusão vai ser permanente, tá? Já fica a dica. E essa combinação de atalho aqui, Shift mais Del, muito cobrada em concurso, tá? Cola, pode colocar na tela. Jogou para lá, ok. Então vem comigo. Olha só, utilizando o botão direito do mouse. Então, já fiquei explícito ali, ó, direito do mouse. Então, uma outra opção que eu tenho, eu vou clicar com o botão direito, e aí eu vou escolher a opção lá embaixo, ó, excluir. Então, marcando essa opção, uma vez marcada essa opção,
Vai solicitar confirmação? Então vamos lá, vamos repetir. Quando eu pressiono delete, pede, pede. Quando eu faço shift delete, pede, pede. E quando eu clico com o botão direito, excluir, pede, pede. Tá? Então, tem certeza que deseja mover esse arquivo para a lixeira? Então vai pedir confirmação, tá ok? Fica atento aí. Vamos lá, outra forma, arrastando e soltando o arquivo. Então como é que eu vou fazer? Eu vou arrastar o arquivo e soltar na lixeira. Aí como é que eu faço isso? Corta para mim. Olha só, arrastar alguma coisa. Botão esquerdo do mouse. Quando eu pressiono o botão esquerdo do mouse é como se eu estivesse fechando a mão. Aí eu pego o objeto, levo até algum local e solto. Bom, óbvio que se eu pressionar o botão e soltar o botão, o objeto não vai ser arrastado. Para que eu arraste o objeto, eu tenho que pressionar, mantendo-o pressionado até o local e lá eu solto. E se ele dissesse assim na prova? O fulano, o usuário, clicou sobre o objeto e o arrastou até determinada posição. Estaria certo ou errado? Certo. Por quê? Porque clicou e arrastou. Ele não está perguntando, ele está afirmando que o objeto foi arrastado. Isso aí fica subentendido, portanto, que para que o objeto tenha sido arrastado, eu tenho que ter feito o quê? Tenho que ter mantido o botão esquerdo pressionado. Então, cuidado com esses peguinhas em prova. Corta para a tela. Vamos lá, arrastar e soltar o arquivo. Olha lá. Então, perceba que quando eu chego com o objeto sobre a lixeira, ele vai mostrar a mensagem, mover para a lixeira. Quando eu solto o objeto, corta para mim. Aí o que vai acontecer? Vai pedir confirmação, então vamos lá. Delete, ele pediu confirmação. Shift delete, ele pediu. Botão direito, ele pediu. Agora não pede, tá? Então quando eu chego lá e solto, ele cai e fica na lixeira. Só que não tem efeito sonoro não, só aqui. Corta para lá, cortou, cortou, tá? Chegou lá, soltou, foi para a lixeira. Agora eu vou arrastar e vou pressionar. Corta para mim então, corta para mim. Olha só, olha só, olha só. Quem é que eu estou usando? Shift, isto. Isto que você pensou, isso que você falou, isso que você anotou está certo, tá? Então eu estou lendo o seu pensamento aí que você está correto, porque eu já falei isso. Então você não pode errar. Eu já falei que toda vez que eu uso a tecla Shift com alguma forma de exclusão, a exclusão, meu amigo, minha amiga, vai ser permanente. Então vamos ver isso. Acompanha, joga na tela. Olha a imagem. Eu vou comparar as imagens, eu vou voltar para o slide anterior para que você veja aqui. Corta aqui para mim. E aí, hoje eu estou dando trabalho para o menino, e corta para cá e corta para lá. Olha só. O que apareceu aqui? Mover para a lixeira, correto? Isso eu não estou usando Shift. Eu voltei aqui só para que você veja, só para que eu risque. Agora eu vou pedir para ele cortar para lá de novo. Volta para o slide. Aí, beleza. Olha a mensagem no Shift. Então, olha ali que eu coloquei ali um destaque. Está piscando aí na sua tela. Aparece um triângulo com uma exclamação e a palavra excluir. Vai pedir confirmação? Não vai, tá? Então, eu já sei como é que vai ser a exclusão. Isso, muito bom. Exclusão vai ser permanente. Então, corta para mim, por favor. Como é que está a lixeira? A lixeira, nesse caso, ela está vazia. Como é que ela vai ficar após o término desse processo? Muito bom, vazia. Vazia porque o item não vai para a lixeira. Então, já tem a dica aí. Toda exclusão permanente, né? Isso é comum que venha na prova. Toda exclusão permanente, o item não vai para a lixeira. Tranquilo? Joga para a tela. Jogou para a tela. Como é que eu vou excluir o item agora, Jefferson? Como é que eu vou excluir o item? Recortando e colando. Já fez isso? Não? Então fica atento, pode cair no seu concurso. Né? É possível recortar um item e colá-lo na lixeira? Sim. Então eu vou lá, recorto, e aí eu uso a opção colar e eu colo o item. Vai pedir confirmação nesse caso? Não vai. Tá ok? Nesse caso aqui ele não pede confirmação também. Não pede confirmação. Cola o item direto. Questão, pode manter na tela. No Windows 7, sempre que um arquivo é excluído, ele é transferido e enviado automaticamente para a lixeira, a menos que o usuário selecione o arquivo e pressione Shift mais Del, o que provoca a exclusão definitiva do arquivo. Então vamos pegar alguns detalhes nessa questão. Vamos lá? Vem comigo. Primeiro, banca CESP, ou qualquer banca. Você vai tomar cuidado com a palavra sempre.
Você lembra que um dia a gente chegou a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba um dia. Música, né? Só que eu não nasci para cantar. No Windows 7, sempre que um arquivo é excluído, ele é transferido e enviado. Então, peraí, vou marcar aqui de outra cor. Então, sempre ele é transferido e enviado como automaticamente. Vejam que eu estou dando mais uma ênfase aqui no automaticamente. Então, sempre ele é transferido e enviado o quê? Automaticamente. Aí eu pergunto a você, toda forma de exclusão que você faz um arquivo, ele vai automaticamente para a lixeira? Isso, não vai, né? Ele não vai automaticamente para a lixeira, tá certo? Então, olha só, que ele falou sempre. Aí ele disse lá embaixo, a menos, aí ele colocou uma exceção, olha só. A menos que o usuário selecione Shift mais Del, o que provoca a exclusão definitiva do arquivo. Então, Shift mais Del, isso provoca a exclusão definitiva? Provoca. Ele não falou que essa exclusão é automática, ou seja, eu uso Shift mais Del e exclui o item. Não, não foi isso que ele disse, tá certo? Não foi isso que ele disse. Mas ele diz que provoca a exclusão, no contexto geral, a exclusão desse item, então sugere aí, após a confirmação, vai ser definitiva. Vai, aqui tranquilo. Mas sempre ele é transferido e enviado automaticamente, então vejo que o erro está lá em cima, né? O erro ficou naquela parte de cima. Não. Começa com a forma mais simples de deletar um item. O del, o delete. Eu pressiono o delete. O item vai automaticamente parar na lixeira? Não vai. Confirmação. Tranquilo? Volta para a tela. Voltou para a tela. Vou apagar aqui e aí nós vamos continuar. Outra questão. Então, outra questão de prova. Olha só essa questão que legal. E eu já dei a dica lá atrás, então nós já podemos fazer essa questão. Pode deixar na tela. E olha só. Considere o uso do Windows XP com suas configurações padrões. Então não tem problema se referir ao Windows XP, tá? Mesma coisa vai se aplicar ao 7 aqui, não há problema. Suponha a existência da seguinte árvore de diretórios. Então esse nome aqui ó, já vai ficar a dica para você. Pode jogar na tela. Pode jogar aqui, por favor. Árvore de diretórios. Então lembra lá quando eu desenhei aquela estrutura, né, de pastas? Isso aqui ó, é uma árvore de diretórios, né? Árvore, porque toda árvore tem uma raiz. Só que no caso da árvore, a raiz está lá embaixo. No nosso caso, a raiz sempre está no topo, tá? Sempre no topo. Bom, então vem comigo. Árvore de diretórios ou estrutura de diretórios apenas. Então posso me referir de uma forma ou de outra. Vem comigo, então eu já sei o que é a árvore de diretórios. Já ficou a dica, já anotou? Beleza. A existência da seguinte árvore de diretórios armazenada em um HD local. Sabe-se que, pode jogar na tela, vamos acompanhar na tela. Sabe-se que a pasta AB contém 3 arquivos do Word. Então, quem é a pasta AB? Depois, eu vou marcar aqui, depois, quando ele jogar na tela aqui, a gente vai ver essas marcações aqui, tá? Continua acompanhando aí para que depois você veja as marcações. A AB contém 3 arquivos do Word. Pá, beleza. A pasta ABC contém 1 arquivo do Word. A pasta ABC contém 1 arquivo do Word. Beleza. E a pasta ABCD, olha só a estruturazinha que o cara criou, né? ABCD, que é a última. Então vai ter 2 arquivos do Word. Joga para a tela. Joga para a tela. Ok. Aí na tela eu marquei, então agora você está vendo aí. A pasta B, 3 arquivos do Word. Então vamos anotar aqui do lado. Então aqui eu tenho 3 arquivos do Word. A pasta ABC contém 1 arquivo do Word. E a pasta ABCD, 2 arquivos do Word. Beleza. Gente, olha só a pergunta. Vejamos a pergunta. Pode cortar para a tela para que a gente possa ler junto. Né? Possamos ler juntos a pergunta. Se o usuário selecionar a pasta AB, volta para cá, corta para mim, corta. Se ele selecionar a pasta AB, o que é a AB nessa árvore de diretórios? É a raiz. E aí eu te pergunto, toda vez que você corta a raiz, lembra que eu falei lá atrás, você corta a raiz, corta a árvore. Matou a árvore. Então cortou a raiz, vai cortar suas subpastas automaticamente. Vem comigo, vamos lá. Corta para a tela ali, volta para a tela. Se o usuário selecionar a pasta AB e pressionar a tecla Delete,
Quantos itens diferentes serão adicionados na listagem apresentada pela lixeira? Então a lixeira vai mostrar, ó, deseja excluir tantos itens. O que ele quer saber? Qual é a quantidade de itens? Ah, Jefferson, matei fácil essa. Corta comigo, corta aqui, corta aqui, corta aqui. AB, 3, 4, 6. É verdade? E aí? O que você me diz? Pensa um pouquinho e voltamos no próximo bloco. Já, já.